Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Quarta-feira da Semana Santa da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como comenta São Basílio Magno, Bispo, há uma só morte que resgata o mundo, é uma só ressurreição dos mortos. O desígnio de nosso Deus e Salvador, em relação ao homem, consiste em levantá-lo da sua queda, fazê-lo voltar do estado de inimizade ocasionado por sua desobediência à intimidade divina. A vinda de Cristo na carne, os exemplos de sua vida apresentados pelo Evangelho, a paixão, a cruz, o sepultamento e a ressurreição, não tiveram outro fim senão salvar os seres humanos para que, imitando Cristo, ele recuperasse a primitiva adoção filial. Vivamos a plenitude do amor, que Cristo Senhor institui um novo mandamento, na noite santa que lava os pés dos seus discípulos, institui o sacerdócio ministerial e nos ensina a viver o amor, a amar todas as pessoas igualmente como ele. Como comenta Santo Agostinho, falando da plenitude do amor: irmãos e irmãs, o Senhor definiu a plenitude do amor, com que devemos amar-nos uns aos outros, quando disse: Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Daqui se conclui o que o mesmo evangelista João diz em sua epístola: Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos, amando-nos verdadeiramente uns aos outros, como ele nos amou, até dar a sua vida por nós. Vivamos o amor, amemos, estejamos lavando os pés uns dos outros como Cristo Senhor. Salvação do mundo.
do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas o Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que come comigo e põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho de hoje, nesta quarta-feira da Semana Santa da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, na versão do Evangelho segundo Mateus, novamente o Nosso Senhor Jesus Cristo falando da traição de Judas o Iscariotes. Ontem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na versão da literatura joanina, nós vimos o anúncio da traição de Judas o Iscariotes, e Jesus deu o pão para aquele que iria trair passado no molho. E os outros discípulos não entenderam o porquê Judas o saiu. Judas o saiu foi para trair o nosso Senhor Jesus Cristo, que, como nós vimos anteontem, Maria, irmã de Lázaro, ungindo os pés do Senhor com o perfume de nardo puro, e Judas só lhe disse: "Por que não lhe vendeu esse perfume por 300 moedas de prata
para ajudar os pobres? Mas Judas argumentou isso não para ajudar os pobres, mas porque era ladrão, roubava o que era depositado na bolsa. E em nosso cotidiano, como é triste, nós vemos tanta gente com o cheiro de Judas o Iscariotes. As pessoas precisam ter o cheiro do perfume de nardo puro, que Maria, a irmã de Lázaro, ungia aos pés do Senhor. Mas ontem nós vimos Jesus anunciando a traição de Judas o Iscariotes, e Judas o saiu para o trair, e o Senhor anuncia a sua glorificação. E hoje, novamente, na versão do Evangelho segundo Mateus, Jesus falando que, primeiramente, Judas o Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes o que queria para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que combinaram? Combinaram, então, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era um salário mínimo dos trabalhadores do Império Romano. E Judas traiu o nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E Judas o combinou com os sumos sacerdotes 30 moedas de prata. E daí em diante, ele procurava uma oportunidade para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E chegou a festa dos pães ázimos. Os discípulos aproximaram-se de nosso Senhor Jesus Cristo, onde iria fazer os preparativos da festa da Páscoa. E Jesus só mandou os discípulos ir à cidade e procurar um certo homem, encontrar uma pessoa e dizer: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. É a fraternidade. E assim os discípulos o fizeram. E fizeram os preparativos para a Páscoa. Era ao cair da tarde, naquela tarde santa de quinta-feira. E o nosso Senhor Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos. E lá na mesa, o nosso Senhor Jesus Cristo, como bem sabemos, instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial e também lavou os pés dos seus discípulos. E estavam comendo, e o Senhor anuncia a traição de Judas o Iscariotes. Um de vós vai me trair. Um de vós vai me trair. Jesus já sabia, e os outros discípulos não sabiam. E então, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia: aquele que vai trair é aquele que come comigo e põe a mão no prato. Ontem, no Evangelho segundo João, o nosso Senhor Jesus Cristo deu um pão passado no molho a Judas o Iscariotes. Hoje, no Evangelho segundo Mateus, Jesus só argumenta: aquele que vai me trair é aquele que põe a mão no prato, e anuncia a sua paixão, que o Filho do Homem vai morrer. Bem sabemos, falando o Filho do Homem, porque é um homem só com toda a humanidade, um homem só, Deus, o Senhor dos Senhores, e anuncia a sua paixão. E depois que já anunciou: um de vós vai me trair, é aquele que põe a mão no prato, disse: contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. E por que Jesus argumenta seria melhor que nunca tivesse nascido?
Porque aquele que o traiu, Judas o Iscariotes, desesperou da misericórdia de Deus. Por isso que Jesus argumenta, seria melhor que nunca tivesse nascido. E o próprio traidor, Judas o Iscariotes, pergunta, Mestre, serei eu? Jesus responde, tu o dizes, e é Judas o Iscariotes que é o traidor, porque Judas era apegado às coisas físicas, Judas não vivia o amor, não semeava o amor e a caridade, e traiu o Mestre e desesperou da misericórdia de Deus, como comenta São Bento nos Instrumentos das Boas Obras, nunca desesperar da misericórdia de Deus. Por isso que Jesus disse, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Naquela tarde santa, naquela noite santa, Jesus, na mesa com seus discípulos, instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, o novo mandamento, como está lá no Evangelho segundo João, e lavou os pés dos seus discípulos. E nós precisamos lavar os pés uns dos outros e viver os mandamentos corretamente, como nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. Que todos os seres humanos lavem os pés uns dos outros, lavemos os pés uns dos outros e vivamos os mandamentos. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Senhora da solidão, Mãe do silêncio, mulher forte na hora frágil, capaz por vosso amor de estar junto às cruzes de todos os vossos filhos, no regaço de vossos braços, acolhestes a vida imolada e oferecestes ao Pai, a Ele que um dia pediu vosso consentimento, para que seu filho se fizesse carne em vossas entranhas. Chorais como todas as mães do mundo, que trazem seus filhos mortos nos braços. Abris vosso coração com a espada da dor, para serdes mãe de todos os nossos dramas, espalhando o amor em tantas guerras, a alegria da esperança em todos os calvários, nos quais com vossa presença
consolais os seres humanos neste vale de lágrimas. Senhora da dor, junto à cruz, mulher do viver em pé até o fim, acolhei-nos em vosso seio maternal e tornai-nos amigos irmãos de Jesus. Senhora da dor, aceitai-nos, pois vivamos salpicados de dor. Ensinai-nos o sabor da vida com a cruz, amor que se faz entrega com Jesus. Mulher que aceitais ser mãe, mulher que aceitais amar até o fim, Senhora Mãe Nossa, reuni-nos, pois estamos necessitados de vosso amor. Ó Senhora das dores, meu belo amor, vosso seio se alarga e dais à luz todos nós que hoje queremos seguir já Jesus com a cruz. Amém. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.